Enfim. E Hiro, e conta qual que é a história de A Sereia da Floresta. Sem spoiler, hein? Tá bom, desculpa. Mas é o seguinte, bom. A Sereia da Floresta. Aí tem uma sereia e tem a floresta. Ela mora lá. A Sereia da Floresta é uma variação da Pequena Sereia, do Henderson, né? Daquela história típica da Disney, né? É uma história de uma sereia que vive num mundo de fantasia, mundo fantástico, tem criaturas, fadas, centauros, e por causa de uma doença, né, tudo é dizimado de uma vez, ela é a única sobrevivente. Então, para sobreviver, ela faz um pacto com umas criaturas estranhas, que ela tem que aparecer em outro mundo com outro corpo. E ela aparece no nosso mundo na época da Idade Média, no meio da Inquisição, no meio da Grande Peste, né? E esse livro foi feito no meio da pandemia, então dá para ver os paralelos, né? E ela é colhida por uma feiticeira não, uma curandeira persa, que também está lá por acaso e também está presa nesse local, porque também é uma estrangeira, fugindo também da Inquisição. E à medida que elas vão se recuperando, vão se tornando amigas, mas com perna já, né, ou seja, contra o corpo, a sereia vai se recusar. Ela não gosta da situação dela humana, ela gostava dela como sereia, então ela se sente deslocada no espaço, no corpo, né? E no final, basicamente, é uma história sobre essa tentativa de adaptação no corpo novo, né? Esse desapego do que você tem, né? Fala também sobre maternidade, né? Porque um dos pactos é entregar o seu futuro filho para essas criaturas, só que né? Ela não tem como ter um filho, porque ela é uma sereia, ela é a única no mundo, né? Mas elas têm um filho, então não é um spoiler, mas elas têm um filho. Essa relação de maternidade tem a ver, porque você vai ver dois tipos de maternidade diferentes. No fundo, ele é um livro sobre pessoas que se sentem deslocadas o tempo todo. Né? Uma aceita e outra, né, uma tenta aceitar a situação e outra fica se apegando a uma situação anterior, a situação do passado. Tá? Então, basicamente, eu uso a fantasia, eu uso esses termos fantásticos para misturar um pouco de feitiçaria, um pouco desses termos do passado, né, essas coisas que aconteceram na Inquisição, para dar essa ambientação. Mas no fundo ele fala sempre mesmo pro deslocamento. Então não é tipo assim, como diria, sem dar spoiler, né? Sem dar spoiler, sem dar spoiler, ele é um isekai. ele é um isekai mais intimista. Essa é uma boa definição, um isekai. Porque ele morre num mundo e aparece em outro. Apareceu em outro, Ele dá uma dica: confie na personagem que acredita na ciência. Isso é fundamental, gente. Acredita na ciência sempre, viu? Isso é muito importante. Ela é a cientista da história, né? Mas só uma curiosidade, né? Essa história nasceu depois de eu criar praticamente um livro inteiro. Então eu tenho outro livro da sereia, praticamente pronto não, porque eu tenho que desenhar o resto, mas a história está pronta. A primeira história da sereia passava nesse mundo, só que na Segunda Guerra Mundial, né? E contava a história sobre sereias, sereias fantasiosas, essa sereia bonitinha com cabelo, né? Essas sereias da Pequena Sereia que vivem no nosso mundo, elas vinham num outro universo igual a elas, e por causa de bombas atômicas começam a interferir, e outras sereias de outros universos, de outros oceanos começam a entrar aqui no mundo. Então vem umas sereias ferais, sereias que realmente têm cara de bicho mesmo, e elas tentam se reproduzir a todo custo com qualquer bicho do oceano, gerando um monte de caos, e eles encontram essas sereiazinhas fantásticas vindo do outro mundo, dizimando tudo que encontram na vida do oceano. Esses períodos históricos que você falou da peste, e você falou agora da Segunda Guerra Mundial. Sim. Você escolheu de forma aleatória? Não, isso aqui especificamente por causa dessa época obscura, né, da Idade Média, né, então foi um motivo, né. Tanto que a floresta não tem localização, né, você não tem o país, pode ser qualquer lugar. No caso da história da sereia que eu fiz na Segunda Guerra, porque tinha bomba atômica, né, que é uma disrupção muito grande, né, então literalmente quebra, né, o mundo de uma civilização, mas também para pontuar, né, essa coisa. Então não tinha outro lugar para não ser o Pacífico, né, no meio da Segunda Guerra. Ao mesmo tempo que conversa com o Japão nessa mesma época, né? Exatamente. Foi, acho... E eles comem, né, nessa história que eu criei, não tem humanos, mas o único humanos são as sereias devorando a marinha americana inteira. E reproduzem, né? Eles vão reproduzindo, eles fazem os machos, né? Tem uma variação, né? Nessa história original que eu criei, elas vão copulando com qualquer coisa. Tipo, o Alien, por exemplo, sabe que é uma história de violação sexual, né? Vou ter filho com vocês a qualquer custo, né? E aí eu usei essa história na primeira versão, que as sereias,
pegavam marinheiros para copular e eles engravidavam, só que não igual o Alien que veio pela cara, é pelo outro lado oposto. Faziam sereiazinhas, né? A partir de... Olha, se publicar isso, capaz do Trump deixar você entrar nos Estados Unidos, hein? Que tá meio puxado lá, hein? Não, mas aí eu pensei que tinha muita raiva, tinha muita sodomia. Eu falei, não, eu acho que quando eu tivesse 70 É legal, anos, é divertido. mas a proposta tem que ser um pouco diferente. Eu acho engraçado que o desenho do Hiro, você olha assim no começo, é tão bonitinho, né? Você acha, nossa, gente, vai ser uma historinha, né? É muito isso, Esse cara. aqui. É maravilhoso. Aí você chega na quarta página, já pá! Nossa. Aí você fica assim, Né? tá, nossa, não tem nada de bonitinho isso aqui. Isso é muito do quadrinho francês. Uhum. Você tem muito autor francês, alemão, espanhol, que eles são muito fofinhos, cara, mas a história é muito pesada. Quando eu falei, né, Beautiful Darkness, do Carascotes, cara, ele é lindo, cara, ele é fofíssimo, mas quando você termina de ler, você leva 4 socos no estômago, de tão pesado que é, né? Você pega... tem um quadrinho francês chamado Billy Brulat, que é de um garoto que ele é apaixonado pela morte, só que ele mata a irmã sem querer. E ele convive com o cadáver da irmã e o fato de ele ter matado um ser humano cheio de imaginação. Então ele mata a irmã e fica no mundo da imaginação ainda. E ele faz anotações. Então o quadrinho é sobre as anotações desse garoto que imagina como a morte é. E agora ele vê a morte de verdade. Então é um quadrinho fofo, parece uma toalhinha de bandeja e é pesadaço. E é francês. Gente. Muito bom isso. Lá tem mercado. Acho que dá o mesmo sentimento daquela galera que tá acostumada com a Disney e vai ler Irmãos Grimm depois. Sabe? É Made in Abyss. Sabe que Made in Abyss. Made in Abyss. Made in Abyss, cara. É meio essa... Assim, Made in Abyss é mais fofo ainda, né? Sim. E é mais pesado ainda. Os personagens são Tibi e tudo mais, então dá toda essa estética, né? Nossa. Você é enganado. Você é meio Madoka. tapeado. Madoka Porque eu Mágica. não assisti ainda. Madoka Mágica é assisti. pesado pra diabo, cara. Não assisti, precisa assistir Se você Madoka. não estiver bem, não assista Madoka. Essa é a E nem a segunda temporada do Made in Abyss também, que é pesado. Ah. Ou pelo menos não coma enquanto... Fica a dica aí. Indicações, altas indicações também agora no cast. De coisas coisas que te enganam, né? Coisas que te enganam. Sorria, você está sendo enganado. Mas o leitor geralmente gosta de ser enganado, né? É bom ter essa quebra de expectativas. Não Não, É cara, bom. você sabe que hoje em dia, pra vender esse quadrinho, tem que botar uma taxa bem grande, proibido para menores. Porque sereia tá embaixo do pular. O que tem de criancinha já, mamãe, sereia. Que acha. Não. Não. É que nem o do. Tem o Daniel Esteves, ele fez um negócio desse. Ele fez um quadrinho que é um cachorrinho numa capa. Aí na outra você vira, ao contrário, é um gatinho. Aham. Eu comprei aquilo dali. Você achou que era fofo também, né? Minha sobrinha pequena na época, então. Quando eu peguei isso. Eu depois eu falei, não, lê, é mó legal, não tinha nem lido, na verdade. Eu tava no aquele ler. É coisa de bichinho, né? Coisa que a gente Coisa de bichinho. É um Bob Goods. E aí passou 1 ano, 2 anos depois, tá? Eu fui ler um negócio que a pilha é grande, né? Não sei o que, aí fui ler, eu falei, te ler, curtinho, né? Então. Nossa. O que eu fiz? O que eu ofereci? Tem uns peru lá e tal, tem umas pirocas no meio do negócio. Fala, meu Deus do céu. É muito bom, gente, mas rola essa quebra de expectativa. É bom, leio. É bom, leio. Eu não lembro o nome. Eu também não lembro lá, mas tem na mesa dele lá. Mas é muito bom. Muito bom. É uma quebra de expectativa também. Acho que foram as batatinhas. Acho que foi Remédios da Carol que vieram aqui falando que. Acho que foram eles, que muita criança passa na mesa e acha bonitinho e quer porque é bonitinho. Aí quer, não sei o que, ele, não, você não, né? Porque tem muita piada 18 mais aqui. Não. Na FIC a gente teve que tomar um cuidado. Porque aparecer a tropa lá dos, né? Então, assim, aí todo autor, ele tem muito cuidado, gente. Tipo de, uma criança vendo lá, vê um negócio que é bonitinho. Tem que ter cuidado, é responsabilidade, né? Sim, tem toda uma orientação com relação a isso, fazer e tal, a gente não deixar acessível. Né? Então a gente faz o possível. Mas criança é criança, quando você vê, já tá na mão dela. Fazer evento em escola, esse tempo atrás eu fui para São Roque fazer o FatCon lá. E assim, geralmente o público quase majoritário era de criança. Ali eu tenho um quadrinho
mais 18. Bem mais 18. Bem, muito mais 18. Era assim, você falar que não podia, nossa, o pessoal ficava. As crianças ficavam loucas. Ainda mais que quer, né? Chamava o professor, falava, olha que legal, pega aquele quadrinho lá. E ele ficava do lado, assim, o professor, o que é isso? Não vou levar, não, e tal, que não sei o que, pra poder tentar ver um pedacinho do quadrinho. Mas podem ficar sossegados que a gente sempre toma muito cuidado. Não. Né? Até porque todo mundo sabe que a criança curte mesmo é o proibidão. Quanto mais você. Exatamente.